Rescisão indireta. Hoje eu trouxe a Karina Abreu, advogada, para falar conosco sobre esse tema que vocês me pedem tanto aqui no canal, mas eu, como contadora, não tenho tanta propriedade assim para falar. A gente já fez uma live aqui uns dias atrás, uns meses, não sei dizer quando, falando sobre quando convém processar a empresa ou não. Isso também se trata de um processo trabalhista, né? Mas um pouco diferente, aí a Karina vai dar uma explicada para vocês. Só lembrando, né, que nós não estamos incentivando ninguém a fazer isso, apenas trazendo conhecimento, porque sabemos que muitas pessoas sofrem, né, algumas faltas que podem aí ter um cunho judicial e não sabem, tá? Então, o objetivo desse vídeo é realmente trazer conhecimento. Então, também sugiro que vocês vão lá se inscrever no canal da Karina. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês se inscreverem, que é um canal, assim, bem parecido com o meu, né? E com muita informação da área trabalhista. Então, Karina, pode se apresentar e dar introdução aí no seu tema. Olá, pessoal. Meu nome é Karina, como ela já me apresentou. Eu sou advogada trabalhista, eu sou especialista em direito e em processo do trabalho. Então, eu amo falar sobre esse tema, né? Principalmente a rescisão indireta, porque às vezes eu vejo muitos empregados presos a um trabalho porque não querem pedir demissão, né? Para não perder a multa do FGTS, seguro-desemprego, e às vezes eles não se dão conta que eles conseguem sair dessa empresa de um outro modo. Nesse caso, a rescisão indireta, que é quando o empregador está cometendo faltas com esse empregado. Mas não é qualquer falta. Não é um dia de atraso no pagamento do salário, não é um dia de atraso no pagamento do 13º. Existem faltas especificamente elencadas na CLT, mais especificamente no artigo 483 da CLT, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A gente escuta muito falar sobre a justa causa, quando o funcionário não cumpre o que está ali no seu contrato, né? O funcionário fez algo que, nossa, feriu o contrato de trabalho e ele recebe uma justa causa, que é aquela rescisão, nossa, abençoada, né? Nossa, vem um negócio que você sai praticamente com a mão na frente e outra atrás, perde muitos direitos, muitos benefícios, né? Só que também o que não é muito falado é que o funcionário, por sua vez, quando ele se sente lesado, ele pode pedir uma justa causa para a empresa, basicamente, né, Karina? Quando o empregador comete determinadas faltas com o empregado, esse empregado consegue pleitear na justiça, tá? Isso tem que ser uma coisa pleiteada em juízo, não é uma negociação entre as partes, não é você que chega lá no seu empregador e fala, tá demitido por justa causa, tô indo embora, não é assim. Comprovando na justiça que o empregador cometeu alguma das faltas contratuais que a gente vai elencar agora, explicar por cima cada uma delas, esse empregado consegue receber, após a sentença, após a determinação do juiz, o recebimento de todas as verbas rescisórias como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Vai receber saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas proporcionais, multa de 40% do FGTS, vai dar entrada no seguro-desemprego, enfim. Tudo como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. A gente vai falar por cima, né, de todas as faltas que existem, até porque se a gente for destrinchar esse tema, a gente ficaria aqui 2 horas falando nesse vídeo, mas tem um vídeo no meu canal também, que talvez a gente deixe aqui na descrição, ou algum card aqui em cima, que eu falo detalhadamente de cada falta, para você entender como é que funciona. Lembrando, isso não é uma coisa fácil, não é simplesmente, acho que dá certo, acho que eu me enquadro nessa falta, vou entrar com a rescisão e tá tudo certo, processo ganho, vou receber todas as minhas verbas. Não, tudo depende de um conjunto probatório muito grande, não é assim de uma hora para outra. Bateu a falta, o juiz vai conceder todas as verbas rescisórias. Não. Então, eu vou começar a falar aqui das principais faltas que a gente tem, né, previstas nesse artigo 483. Vou dar uma coladinha aqui sim na lei, porque não dá para lembrar tudo de cabeça. Vamos lá. Na linha A. Tá. Vai compartilhar aqui na tela também para a gente ir acompanhando juntos. Pronto. Aí, pessoal, tô com essa mesma tela aberta aqui. Bom, a linha A
fala sobre quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, né? Principalmente essa questão do alheios ao contrato, é o que as pessoas costumam me perguntar. O que são esses serviços alheios ao contrato? O que acontece? Muitas pessoas acabam realizando funções muito além das quais ela foi contratada. Isso significa que é uma coisa simples, só pelo fato de você ter sido contratado, por exemplo, como vendedor de uma loja, e aí você também organiza o estoque, automaticamente está caracterizada essa justa causa? Automaticamente você está realizando um serviço alheio ao seu contrato? Não necessariamente. A gente precisa comprovar que, de fato, essa outra tarefa que você desempenha realmente acaba sobrecarregando demais o seu trabalho, até fazendo com que você tenha que realizar horas extras, ou que você, enfim, esteja sobrecarregado de fato psicologicamente ou fisicamente, para caracterizar que você de fato está exercendo uma outra função alheia àquela que você foi contratado. É simples isso? Não é simples, gente, tem que provar na justiça. Então, assim, tenham muito cuidado quando vocês interpretam que estão realizando um serviço alheio ao seu contrato, quando, na verdade, a gente pode conseguir enquadrar essa outra função, essa outra atividade, na qual você, de fato, foi contratado. O segundo ponto, no vídeo eu explico mais detalhadamente cada ponto dessa linha, tá? Mas agora vamos para a linha B, que é a que fala sobre quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Bom, essa é simples, né? É claro que o seu empregador ele pode exigir de você o trabalho bem feito, a disciplina no trabalho, ele pode chamar a sua atenção, sim, desde que isso seja feito de forma moderada, desde que isso seja feito de forma educada, né? Sem exposição aos outros colegas. E o que a gente observa é que, na prática, nem sempre isso acontece, né? Alguns empregadores acabam tendo essa conduta lesiva ao empregado no momento de aplicar uma advertência verbal ou no momento de corrigir algum serviço que ele achou que não ficou tão bem feito. A linha C fala sobre correr perigo manifesto de mal considerável. Essa daqui é quando um trabalho, explicando em linhas gerais, é quando o trabalho pode expor esse empregado a algum risco à sua integridade física, à sua saúde, à sua vida. Por exemplo, eu até menciono no vídeo um exemplo de uma pessoa que trabalha em condições insalubres, trabalha em condições periculosas e ela não recebe o EPI adequado, ela não recebe luvas adequadas para realizar esse serviço, ela não recebe um equipamento de proteção individual, às vezes trabalha nas alturas, limpando vidros, pintando casas, e ela não recebe o equipamento de proteção. Isso poderia até se enquadrar, mas repito, tudo tem que ser comprovado na justiça, tem que ser analisado caso a caso, não é assim. Tem essa falta, automaticamente aconteceu a rescisão direta do contrato. A linha D fala sobre não cumprir o empregador as obrigações do contrato. O que são essas obrigações do contrato? Depósito do FGTS, o pagamento do salário, o recolhimento do INSS, pagamento do 13º, enfim, todas as obrigações inerentes a uma relação de trabalho. Isso significa que a falta de um depósito do FGTS já vai acarretar rescisão indireta? Não, gente, não é assim. Aliás, existem até doutrinadores que entendem que a falta de depósito do FGTS nem acarretaria essa rescisão indireta. Claro que são doutrinadores específicos, né, que defendem essa ideia. A verdade é que a falta de depósito, principalmente em uma quantidade grande, que realmente afete a importância, né, o saldo vinculado à conta do FGTS, pode sim acarretar essa rescisão indireta, mas principalmente quando esse empregado consegue comprovar que ele sofreu algum prejuízo com isso. Como, por exemplo, ele foi tentar financiar um imóvel, foi até a Caixa para financiar um imóvel, contando com esse dinheiro que estava vinculado na conta do FGTS. Chegando lá, a Caixa falou, olha, tem R$2.000 depositado aqui na sua... A pessoa está trabalhando 10 anos na empresa. Tem R$2.000 aqui na sua conta, querido. Não vai nem para pagar nada. Não dá nem para pagar o Não dá nem para pagar o IPTU. Nem se você quiser, com muita vontade. Não dá. E aí aquela pessoa se sente frustrada, não entende o que está acontecendo, muitas vezes nem tem conhecimento de como ela pode buscar meios para isso, mas assim, nitidamente ela sofreu um prejuízo, né? Principalmente quando existe uma negativa. Tem até um ponto sobre isso, que antes era muito comum, assim, o funcionário está registrado e eu vou pagar todo o FGTS dele quando ele sair da empresa, porque o FGTS fica preso e tal.
Só que hoje, por exemplo, a gente tem o saque aniversário do FGTS. Verdade, influencia diretamente, né? Influencia, porque muitas pessoas gostariam de entrar nessa modalidade para ter um recurso ali, só que aí, poxa, a empresa não paga o FGTS, então isso também poderia ser um prejuízo, né? Com certeza, não tem saldo, né? Até porque no saque de aniversário eles acabam calculando o valor que vai ser liberado anualmente justamente com o que está vinculado à conta, né? E se tem um valor muito baixo, o que já está pago. E se tem um valor muito baixo, a parcela vai ser muito baixa também, né? Você tem vídeo falando sobre saque de aniversário, não tem? Acho que eu já vi um vídeo seu falando sobre isso. Um monte! Eu tenho um gravado também que flopou, ninguém deu atenção no meu vídeo. Gente, tá vendo? Vai lá, gente, assistir, só para dar uma curtida. Bom, continuando. Lembrando também, existe um entendimento muito bizarro, assim, de um decreto de 1968, que considera uma infração contratual, né, o atraso no pagamento do salário somente se houver o atraso, né, a mora, por mais de 3 meses. Isso é bizarro, isso é absurdo, porque, assim, ninguém sem consciência vai conseguir trabalhar durante 3 meses sem receber um salário para só depois, aí, então, entrar com uma rescisão indireta, né? Com a Constituição Federal de 1988, isso, assim, por mais que esse decreto ainda esteja vigente, infelizmente, ele meio que caiu por terra, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. Então, assim, então eu preciso esperar 3 meses para atrasar o pagamento para eu entrar com a rescisão indireta? Não, gente, pelo amor de Deus. Você está 1 mês sem receber e a empresa já vem cometendo outras faltas, sempre atrasa o pagamento do salário, não está depositando o FGTS. É passível de discussão judicial para pedir essa rescisão indireta. Não precisa ficar 3 meses esperando, sabe? Claro, a empresa vai usar esse decreto para se defender, mas aí é onde começa o debate mesmo, né? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil provar a questão de atraso de salário, porque é tudo feito transferência, né? Antes as pessoas recebiam em dinheiro, então, assina aqui o holerite com a data correta e tal. Mas hoje em dia, acho que são poucas pessoas que devem receber em espécie mesmo, né? Então, com um extrato bancário, você consegue facilmente provar esse atraso, né? Exato. Eu até encontrei uma decisão, é claro, gente, não é que isso vai acontecer com todo mundo, tá? Mas eu encontrei uma decisão uma vez que deu uma indenização por danos morais, decretou a rescisão indireta, ainda deu uma indenização por danos morais para uma trabalhadora que trabalhava uns 7 anos, 6 anos na empresa, que ela simplesmente sempre recebia o salário com atraso, né? O prazo para pagamento até o 5º dia útil, ela sempre recebia dia 15, dia 20, dia 10, nunca recebia no dia, e isso gerava diversos prejuízos para ela, né? Ela estava sempre atrasando o aluguel, atrasando a fatura do cartão de crédito dela. Ela conseguiu comprovar isso na justiça e ela conseguiu, além da rescisão indireta, uma indenização por danos morais. Não significa que é uma coisa simples, tá? O caso dela foi bem específico, são vários anos de trabalho dessa forma, em que você não pode contar com o seu próprio salário. Então, essa é uma das possibilidades, né? É o que se enquadraria aí nessa alínea D do artigo 483. Continuando. Praticar a linha E, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e boa fama. O que acontece? Vamos supor que o seu patrão te agrida fisicamente, né? Perca a linha, vá para cima de você. Isso até seria meio óbvio, né? Mas é bom a gente esclarecer que realmente, nesse caso, seria passível de rescisão indireta. E ainda, mesmo que não tenha sido contra você, graças a Deus, né? Alguma coisa essa CLT tem que fazer. Além disso, se seu patrão agredir também alguma pessoa da sua família, sei lá, agredir seu filho, sua esposa, isso também seria passível de rescisão indireta. Lembrando, claro, se você for agredir o seu patrão e ele se defender te agredindo, você é que vai ser mandado embora por justa causa, hein? Fica ligado, pelo amor de Deus. Não vai tentar usar isso a seu favor e acabar. Deixa eu derrubar ele para ver. Deixa eu derrubar ele para ver se ele me dá um murro. Para ver se ele reage. Pelo amor de Deus, hein, gente? Bom, a linha F. O empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. E, bom, é isso que a gente acabou de falar. A linha E, ela fala mais com relação à honra e boa fama, né? Então, por exemplo, se ele pratica algum ato de calúnia, difamação contra esse empregado ou a família dele. E aí a linha F trata especificamente da agressão física mesmo, né? Que foi o que a gente comentou.
E, por Hoje, fim, a linha G. Cá, só uma observação. Claro que, né, a CLT, gente, é de 1943. Mas, trazendo para os dias atuais, isso aqui pode acontecer, inclusive, na internet, né? Então, assim, tanto eu já vi também, por exemplo, vou dar uma justa causa nesse funcionário, porque ele foi lá no Instagram, no Facebook e detonou a empresa, né? Então, o contrário também é verdade, né? Então, assim, como, por exemplo, aqui, boa fama e tal. Às vezes, o patrão vai lá, acaba expondo o funcionário de alguma forma, então, atualizando para os dias atuais, até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Exatamente, exatamente. Excelente ponto. Agora, por fim, com a linha G, para a gente começar a responder algumas perguntas que a gente recebeu no Instagram, a linha G prevê que, se o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. O que acontece? Existe um entendimento que seria especificamente para aquele trabalhador que produz por peça ou tarefa, ele recebe por isso. Como, por exemplo, também a gente poderia enquadrar, pelo menos isso no meu entendimento, aqueles empregados comissionistas, aquela pessoa que ganha por venda. Então, às vezes ela tem um salário fixo, mas a fonte de renda dela mesma é a comissão que ela ganha. E aí a empresa determinou que ela pudesse realizar venda, sei lá, em 5 bairros, em uma determinada cidade. Então, ele está lucrando um valor X, está lucrando, sei lá, 10, 15 mil reais, trabalhando em 5 bairros. De repente, ela reduz a margem de trabalho dele, né, como que eu posso dizer, o rol, né, de trabalho dele, o raio de trabalho para 2 bairros. Isso com certeza vai diminuir o valor que ele vai receber de comissão, porque as vendas vão diminuir também. Então, eu entendo que isso se enquadraria nessa linha. Mas tem também uma outra questão, você tinha até comentado, né, Letícia, sobre o banco de horas negativo, se isso se poderia se enquadrar. Ó, a gente fez uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, para o pessoal mandar as dúvidas e a gente responder aqui nesse vídeo. Então, inclusive, se você quiser seguir a gente lá no Instagram também, que tem conteúdo diariamente, vou deixar aqui na descrição também o link para o nosso Instagram. E aí tivemos algumas perguntas, né? Eu vou chegar lá no banco de horas, que é uma das, né? Mas resumindo até o que a Karina já comentou aqui com a gente, ó, a gente teve quais os motivos, né, para rescisão indireta, que a Karina acabou de pontuar, então essa pergunta já foi respondida. Quando a empresa não paga o 13º salário em dia, pode ser um motivo para rescisão indireta? Ela também comentou. Pode ser, mas precisa avaliar o contexto, né? Precisa avaliar como chama? A sequência, não é sequência, é recorrência? Analisar quanto tempo isso está sendo atrasado, né? Sinceramente, eu entendo até que a questão do pagou o 13º, o prazo era no dia 30, ele pagou só no dia 10. É muito raso para você pedir uma rescisão indireta, muito raso. A não ser que você tenha outras faltas também cometidas, e aí você usa isso só como uma forma de enriquecer os argumentos, sabe? Aí tem essa questão do banco de horas. O que acontece? Muita gente, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o banco de horas negativo, se pode descontar do salário, se não pode. E muita gente pergunta isso e eu fico meio assim, né? Como que eu, como contadora, vou falar isso? Eu preciso de uma advogada. O que acontece? Qual é a natureza do banco de horas, né? É você fazer várias horas extras e depois você ir folgando, né? Você ir pegando folga. Então, esse é o caminhar do banco de horas, esse é o objetivo. Você faz várias horas extras e depois você vai folgando. O que aconteceu muito na pandemia? Fique em casa e a gente vai deixando o seu banco de horas negativo. Só que aí, beleza, chegou o prazo ali de encerrar o banco de horas e a empresa falou, vou descontar do teu salário. Então, vocês concordam comigo que era a mesma coisa a empresa deixar o funcionário em casa e descontar a falta? Dá na mesma, ele só adiou isso, mas no fim foi isso que ele fez. Só que o funcionário estava à disposição da empresa, ele queria trabalhar, ele não foi trabalhar porque ele quis ficar em casa, né? Então o banco de horas ele começou a ter a sua natureza ali invertida, né? Começou a ficar negativo. Até então, para depois o funcionário trabalhar, eu até concordo, o banco de horas é um acordo, né?
Agora, isso de descontar no salário, gente, é doído. Aí a Karina vai comentar aí se isso se encaixa nessa linha aí da CLT. Então, o que eu entendo, né? Isso é a minha opinião. Lembrando, gente, nenhuma opinião absoluta. Eu não sou a dona da razão, eu não sou a rainha do direito do trabalho. Vão ter pessoas que pensam diferente, vão ter contadores, advogados, juízes que vão pensar de forma diferente. Mas na minha opinião, a gente até poderia tentar enquadrar isso nessa linha G, né? A redução considerável do trabalho, tendo esse desconto. Mas a linha G, a aplicação disso seria de forma analógica, porque na minha interpretação da linha G, ela é muito específica, que os trabalhos que se enquadrariam nela seriam aqueles trabalhos por peça ou tarefa. Então, a gente já encaixaria a questão da comissão de uma forma analógica e essa questão da redução do banco de horas negativos também de uma forma analógica e ainda mais subjetiva. Né? A gente sabe que durante a pandemia, por conta da MP, acho que 937, 93, não sei, foi tanta MP que eu já não lembro mais. Mas teve uma MP que previa, não dá mais para acompanhar, já não dá, eu sei que está revogada. Que ela previa o banco de horas negativo, justamente para que houvesse a compensação. Foi uma medida excepcional em razão da pandemia, mas o que acontece? Quando a gente fala de bancos de horas negativos, uma coisa é quando o empregado está com um banco de horas negativo porque ele faltou realmente, ele não foi à empresa, não trabalhou, aí ok, da empresa descontar, esse é o meu entendimento. Sim. Mas quando a empresa não tem serviço, deixa o camarada em casa, principalmente depois que já acabou o prazo de vigência da MP, não faz o menor sentido que ela possa descontar, né? E aí, numa situação dessa, primeiro que eu acho que nenhuma empresa vai ter coragem de fazer isso, se bem que eu não posso duvidar da capacidade de algumas empresas de fazerem isso, né? Não posso duvidar, né? Não posso. Não posso duvidar, mas enfim. Se isso acontecer, que eu não duvido, né? Acho loucura, mas não duvido. A gente não pode duvidar dessa capacidade. A gente até poderia sim pensar numa aplicação analógica para enquadramento nessa linha G. Mas ainda assim, claro, gente, depende do juiz, tá? Claro, se aparece um cliente desse para mim, eu interpreto que dá para pleitear em razão, analiso o caso e falo, vale a pena? Vale tentar? Vamos. Mas no fim, o juiz pode falar, não, querida, tá expresso na lei que é só por peça e tarefa, eu vou interpretar dessa forma, entende? Então é muito subjetivo. No final, você vai precisar da ajuda de um advogado para interpretar o seu caso, analisar o seu caso, e ainda assim corre o risco de tomar uma improcedência na justiça. Sim. Por mais bizarro que seja. Tem essa questão do banco de horas também é interessante assim, né? Às vezes, tá faltando serviço na empresa, só que a empresa tá lá com, 5 funcionários, com banco de horas negativos, sendo que dava para ele reduzir isso para 2, 3 funcionários e ficar kit, né? Ele tá com uma mão de obra ali superior, só que ele fala, não vou mandar embora, tá? Aí todos os funcionários vão ficando com banco de horas negativo porque ele não quer reduzir a equipe dele, ou seja, falta de administração da empresa. Então, você vê, tudo isso são pequenos detalhes que vão sendo realmente analisados individualmente, né? Tem uma pergunta... E é um absurdo você jogar nas costas do empregado a sua má administração, né? Porque quem responde por todas as questões, prejuízos que a empresa vem a receber é o empregador, não o empregado. Aí eu simplesmente tenho uma redução no meu serviço. Olha, boa ideia, vou reduzir o salário do meu funcionário. Isso não existe, isso não pode acontecer. Até a gente tem um princípio no direito do trabalho que é a irredutibilidade salarial. Né? Então, a gente fere esse princípio, a gente fere o princípio da dignidade da pessoa humana, a gente fere essa questão da falta de vigência da MP, enfim. Ó, se cair um caso desse para mim, meu amor, eu vou com 2 pés. A briga vai ser boa. A briga vai ser boa. Ó, tem uma pergunta aqui, eu vou até mudar a forma de pergunta, assim. Quando a pessoa, ela foi registrada só na empresa depois de 6 meses. Eu entrei, comecei a trabalhar e tal. E aí, depois de 6 meses, eu fui registrada. Agora, ela está registrada e tal. Só que esses 6 meses caíram no esquecimento, ficou lá para trás. Esse processo, ele poderia ser pedido uma rescisão indireta, porque lá atrás a empresa não cumpriu,
né, com FGTS e tudo mais, ou seria um processo trabalhista, assim, para depois que ela saísse da empresa? Qual que é a diferença, assim? Eu entendo que não caberia rescisão indireta nesse caso, porque, primeiro, você teria que comprovar que houve a existência desse vínculo de emprego. Então, o que eu interpreto? Seria melhor, ou depois, mesmo estando na empresa, ela pode ajuizar a reclamação trabalhista, né? Ela não precisa necessariamente sair da empresa. Existe essa crença. É que aquela coisa, é chato, né? Que peito que você tem para olhar para o teu chefe todo dia, sabendo que você está processando a empresa dele, né? É constrangedor. Mas o que eu entendo que seria mais lógico? Pleitear na justiça o reconhecimento do vínculo de emprego desse período em que não houve registro, para que a empresa pague as verbas trabalhistas desse período em que não houve registro, FGTS, de eventual diferença salarial desse período também, recolhimento do INSS. Isso seria o mais lógico. Agora, pedir uma rescisão indireta, eu entendo que não. Bom, então agora a gente vai falar sobre as verbas rescisórias que são garantidas se você pedir, né, a rescisão indireta e for aprovado, for concedido, não sei qual é o termo correto. E já começa com uma pergunta para a Karina. Já começa. Karina falou lá no começo do vídeo que se você conseguir, né, provar a rescisão indireta, você consegue todas as verbas rescisórias como se você tivesse demitido sem justa causa, né? Mas, Karina, tem algo assim na lei que, tipo assim, tá, a pessoa entrou com a rescisão indireta, ela foi confiante que ela ia conseguir provar e ela não conseguiu provar. O que acontece com esse funcionário? O que acontece? Esse pedido de rescisão indireta vai ser considerado como um pedido de demissão. Então, ele exatamente, chocada, né? Então, ele teve todo o trabalho de ir atrás de um advogado, entrar com uma reclamação trabalhista para pedir suas verbas rescisórias, de uma dispensa como se fosse sem justa causa. E aí, no fim, o juiz vai falar, olha, vamos considerar que isso foi um pedido de demissão. Então, sim, você vai sair da empresa, parabéns, você conseguiu, mas você só vai receber as verbas rescisórias de um pedido de demissão. Ou seja, o tiro pode sair pela culatra. É por isso que eu falo, gente, calma. Não se empolga com esse negócio de rescisão indireta, porque tem que provar na justiça. Não é só chegar lá e pedir. O juiz não é seu pai, sua mãe que vai passar a mão na tua cabeça. Ele quer analisar o caso, entendeu? Tá. E dá para ter um meio termo? Existe a possibilidade, o que acontece? Inclusive, eu acho que isso é até bem favorável para as empresas, né? Quando esse empregado entra com uma rescisão indireta, ele tem, dependendo do que ele estiver pedindo, ele tem grandes chances de ganhar, como ele também tem chances de perder. Dificilmente a gente entra com uma rescisão com a certeza que isso aqui vai dar procedência total, vai dar certo essa rescisão indireta. Dificilmente. E quando ele entra com essa rescisão sem ter muita certeza, com essa dúvida se vai ou não dar certo, talvez não tenham tantas provas, ou talvez os elementos que ele tem de prova vão ser só um depoimento pessoal de uma testemunha, pode ser que essa testemunha não apareça e acabou o processo para ele, lascou tudo. Então, o que eles optam por fazer? Sabendo do risco desse processo, o advogado do reclamante, junto com o advogado da reclamada, eles podem entrar num acordo. Para quê? Existe um risco para ambas as partes, né? Para a empresa, caso esse empregado consiga o reconhecimento dessa rescisão indireta, e para o empregado, caso ele não consiga, ele só vai receber as verbas de uma dispensa sem justa causa. Então, o que normalmente acontece nessa situação em que está meio a meio ali, né? Meio que empatado? Eles entram num acordo para que a empresa pague um valor determinado, um valor razoável ali, que seja um meio termo das verbas rescisórias dele, e combina com o empregador, isso tudo em juízo, tá, gente? Não é nada de boca, nada informalmente, isso tudo em juízo na audiência. E aí combina de liberar para esse empregado as guias para ele sacar o saldo do FGTS e para dar entrada no seguro-desemprego. Pode acontecer de você negociar com a empresa um valor de depósito de multa do FGTS, alguma coisa nesse sentido? Até pode, mas, em regra, o que eles costumam fazer? A gente fecha um valor X, olha, a gente vai depositar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais na sua conta, tá? Para fins de acordo, e vamos liberar as guias para você sacar o seu saldo do FGTS e para você dar entrada no seu seguro-desemprego. Nesses casos, ao invés da empresa liberar a guia, o que é muito mais comum é que os juízes peçam um alvará judicial
determinando que a Caixa libere esse saldo do FGTS e também para que ele consiga dar entrada no seguro-desemprego. Isso que é o mais comum. Então, a empresa deposita na conta do advogado, do reclamante, né, o valor que foi feito para acordo, esse advogado repassa o dinheiro para ele, e aí o próprio empregado vai até a Caixa, Agora é tudo digital, né? Com a pandemia eles conseguiram digitalizar tudo isso, e aí pleiteia o pagamento a retirada do saldo e a entrada no seguro-desemprego. Isso, na minha opinião, é uma coisa que acaba ficando boa para as duas partes. Porque Sim. A razão do empregado entrar com a rescisão indireta é justamente porque ele não quer perder a oportunidade de sacar o FGTS dele integralmente, e também porque ele não quer perder a oportunidade de entrada no seguro-desemprego. E quando você consegue fazer um acordo ali na primeira audiência, com a liberação do alvará para conseguir ter acesso a isso, normalmente o empregado sai bem satisfeito. Inclusive, é uma dica aí, se tiver algum empregador aí assistindo, se por acaso acontecer uma rescisão indireta, tenta entrar no acordo, gente, é mais fácil, sabe? Faz um acordo ali na primeira audiência, libera o alvará e pronto, sabe? Caso resolvido. Então, para recapitular, sobre o resultado da rescisão indireta, a gente tem 3 possibilidades, né? A primeira, que é o funcionário ir até o final, não, eu tenho prova, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou até o final e eu quero minha rescisão indireta, e daí ele ganha, né? A segunda é ele ir até o final, que eu estou aqui meio derrubada ainda com essa informação. Ele perder, o juiz falar que não tem nada para você, você quer ganhar em cima dos outros, então você está fora da empresa e você pediu demissão. Né? Exato. E a terceira são as duas partes falar, olha, tá bom, a gente reconhece que a gente tem uma parcela de culpa nisso, então vamos combinar aqui, vou te pagar tanto, você saca seu seguro, seu FGTS, e aí os dois seguem a vida. Então, resumindo... Exatamente. No acordo, assim, a verdade é que quando a gente faz um acordo em juízo, né, na primeira audiência, a gente não chega a discutir o mérito, né? Então, a gente não fica analisando ali quem tem culpa, quem não tem. É que a gente sabe, os advogados que estão ali defendendo, eles sabem os riscos do processo. Então, em nenhum momento a gente vai chegar num meio termo de, não, realmente errei aqui, mas o empregado também errou ali. Não. Simplesmente, vamos encerrar o assunto, vamos ficar cada um no seu cantinho, vamos pagar esse valor, libera o alvará e cada um vai seguir sua vida e ser feliz. Boa. Bom, vamos lá. E aí, então, para a gente começar a ir para o final do vídeo, né? Na verdade, ainda tenho 2 perguntas para você, Karina. Beleza, eu estou trabalhando, eu estou vendo aquela situação, vou entrar com uma rescisão indireta, já procurei um advogado, tal. Eu continuo trabalhando na empresa enquanto esse processo está correndo ou não? Então, o ideal é que não. As únicas hipóteses, assim, em que você poderia continuar trabalhando na empresa, inclusive é o que está previsto, se eu não me engano, no parágrafo 2º desse artigo, quando a falta que você está alegando em juízo é alguma... Opa! Iniciou compartilhar. Eu vi aqui rodando o negocinho. Aqui, ó, tá previsto... É esse mesmo, ó. Na hipótese é o terceiro. Parágrafo 3º. Nas hipóteses das letras D e G. A letra D que fala sobre as obrigações do contrato, que seria essa questão de atraso no pagamento de salário, falta de depósito do FGTS, enfim, aquelas questões contratuais. E a G, que fala sobre a questão da redução do trabalho, né, por peça ou tarefa, de forma a afetar consideravelmente o salário desse empregado. Essas são as únicas 2 hipóteses que você até conseguiria continuar trabalhando. Nas demais, o ideal é que o empregado cesse a prestação de serviço. Por quê? Se ele continuar trabalhando e alegar em juízo, porque assim, a rescisão indireta, você está alegando em juízo que, assim, é insustentável a continuidade dessa relação de emprego por conta dessa falta. Então, olha, ele me agrediu, meu patrão me bateu, eu não tenho como continuar trabalhando nessa empresa. Se eu continuo trabalhando nessa empresa e peço a rescisão indireta, o que pode ser entendido? Houve o perdão tácito. Da mesma forma como existe o perdão tácito na justa causa, existe uma regrinha quando você vai aplicar a justa causa no empregado, que você tem que aplicar de forma imediata. Por quê? Se não for aplicado de forma imediata, isso pode ser considerado um perdão tácito por parte da empresa. A mesma coisa vale para o empregado, quando ele vai aplicar essa justa causa no patrão na rescisão indireta. Se ele continua trabalhando na empresa,
não tá tão insustentável assim, né? Se você tá pedindo uma rescisão indireta por isso... Ele não tá te batendo todo dia. Ele não tá te batendo todo dia, você tá, né, tá aceitando. Tem alguma coisa aí, tem uma relação de amor e ódio aí, não? Entre tapas e beijos. Então, assim, a brincadeiras à parte, mas esse é o entendimento, né? Então, o que está expressamente previsto? As linhas D e G, que é o que realmente seria, você conseguiria continuar, por quê? Você precisa do trabalho, né? Ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha por brincadeira. Então, a gente, por mais que esteja acontecendo essas faltas contratuais, atraso no pagamento de salário, falta de FGTS, você está recebendo alguma coisa, né? Então, dá para você pleitear e continuar trabalhando para garantir que você vai continuar recebendo. Mas as outras faltas, o ideal é que pare com a prestação de serviço. Mas um ponto muito importante até, quando for parar com essa prestação de serviço, não é assim. De uma hora para outra você para de ir para a empresa, daqui 1 mês, 2 meses você vai procurar um advogado. Não, pelo amor de Deus. O que é o ideal você fazer? Aconteceu essa falta. Imediatamente já vai procurar ajuda de um advogado. Conversa com ele, verifica com ele se ele realmente entende que isso é passível de pleitear a rescisão indireta em juízo. Analisando o caso, o que eu costumo adotar e o que qualquer advogado trabalhista que atue na área também vai fazer. A gente tenta distribuir a ação de forma mais rápida possível, justamente para que não haja a caracterização de um perdão tácito, enfim. Distribuímos a ação da forma mais rápida possível. Distribuída a ação, eu mando um comunicado para a empresa, ou eu peço para o empregado mandar. Normalmente eu mando por telegrama, de preferência, do correio, porque daí vai constar o teor da mensagem e o aviso de recebimento do correio, que é o principal, comunicando à empresa: olha, o empregado XPTO está rescindindo o contrato de trabalho pela falta XYZ, ajuizou uma reclamação trabalhista, o processo é o número XPTO, está correndo na vara Y, a gente já tem uma audiência agendada, quando já tem, né? Às vezes acontece de não agendar imediatamente, mas normalmente é agendada imediatamente quando a gente distribui a ação. Nossa, coloca a data da audiência, já vou ali, chinelando, com os 2 pés no peito. A data da audiência é no dia X, no horário tal, e esteja ciente que a prestação de serviço foi cessada no dia X por conta disso. Por quê? Se você não faz essa comunicação prévia, e principalmente se você não comprova essa comunicação prévia, e para simplesmente de ir trabalhar, não, ele cometeu uma falta, depois eu vou procurar um advogado. O que pode ser caracterizado? Abandono de emprego. Cuidado, gente, cuidado. Não é assim, briguei, tô bravinho, simplesmente não apareço mais na empresa e seja o que Deus quiser. Nossa, calma, frieza, cautela. Vai se resguardar, vai procurar ajuda de um profissional. Não tome atitudes da sua cabeça. Porque o que já aconteceu muito, inclusive já vi aqui decisões, o jogo virava, o empregado entrava com uma rescisão indireta, acabava tomando uma justa causa por abandono de emprego. Então, fique ligado, gente. Quando for tomar qualquer atitude, principalmente isso, tem que ter a ajuda de um profissional, tá? Não haja da sua cabeça, enfim. Tem aqui também, ó, como consultar o extrato da FGTS e INSS. Então, assim, como que eu vou saber que a empresa está pagando ou não, né? Para eu poder decidir se isso também vai contribuir para a minha rescisão indireta. Exato. É importante que você esteja atento, acompanhe os depósitos do FGTS. Hoje em dia não tem mais desculpa, a gente tem um aplicativo que se chama FGTS. Tá fácil, gente. Sabe? Só não acompanha, só tá dormindo no ponto aí que não tá ligado, pelo amor de Deus. Dá para acompanhar, baixa o aplicativo do FGTS, você procura o contrato lá da sua empresa, clica ali no contrato e tem a opção, acho que ver extrato, verificar extrato, alguma coisa assim. Abre esse extrato, dá uma olhadinha, vê se está rolando o depósito ali de todos os meses, e é assim que você vai acompanhando. Se tiver pendente algum pagamento, não é, meu Deus, está faltando 2 meses, vou procurar um advogado. Não, gente, voltamos àquela tecla inicial, calma, se acalme o coração. Procure, pelo menos, perguntar para o seu empregador: olha, eu estou vendo que meu FGTS não está sendo depositado há 3, 4, 5 meses. E aí, o que está acontecendo? Né? Você pode... Porque, assim, é claro, gente, na base da conversa, na base da educação, você não precisa chegar brigando, ameaçando de processar. Calma. Pergunta o que está acontecendo. É um direito seu. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo assim, ó. A empresa não faz o pagamento do seu FGTS. O que fazer? Eu tenho esse vídeo aqui. Aí, primeiro dei a dica de conversar, como a Karina falou,
Então, dei a dica de conversar. Depois, eu não lembro qual foi as dicas que eu dei, né? Bem boa pessoa. Mas, assim, eu expliquei o que também? O FGTS, ele é uma dívida, né? Então, o que você faria se, tipo, você emprestasse R$ 100 para uma pessoa e ela não te pagasse? O FGTS é uma dívida, ele tem que ser tratado como dívida. Então, a empresa tira o dinheiro do bolso dela. O INSS, ele é descontado do seu salário. Então, se a empresa não paga, além dela, né, ter que pagar com multa e juros e tudo mais, ela está cometendo um crime de apropriação indébita, que ela ficar com dinheiro que não é dela, né? Então, é importante também ter todos esses pontos e ter, como a Karina falou, uma sequência de fatos, né? Então, tipo, já cobrei, já conversei, etc. E mesmo assim, não tive nenhum resultado positivo. Exato. E aí a gente entra nessa questão. Existe a falta de depósito do FGTS, que a gente consegue verificar pelo extrato do aplicativo FGTS, e também tem a questão do INSS. Por mais que na Justiça do Trabalho a gente não consiga discutir os valores do INSS, pleitear esse pagamento, porque não é competência da Justiça do Trabalho, isso é uma obrigação contratual da parte do empregador. Né? Mesmo porque ele desconta esse valor do seu salário, como bem a Letícia pontuou, se ele não está repassando isso para a Previdência, ele está se apropriando indebitamente do seu salário. Já é então, civil, né? Aí já vai para o criminal. É bizarro, é nesse grau, assim, de ir para o criminal. Então, assim, para consultar o extrato do INSS, você consegue acessar o aplicativo do Meu INSS, e nesse aplicativo Meu INSS tem uma opção Extrato CNIS, CNIS. Nesse extrato você verifica as contribuições. Olha, nos casos que eu já peguei, muitos empregadores muitas vezes deixavam de depositar o FGTS, vários e vários meses, mas o INSS, eles estavam pagando bonitinho. Né? Aí o negócio é mais embaixo, né? Aí é uma empresa que já está bem orientada, né? Exatamente, faz o mínimo, né? A empresa faz o mínimo. Então é mais comum que a empresa não esteja depositando o FGTS, justamente porque não há o desconto no salário, né? E o INSS, por ter esse desconto, ele acaba repassando para a Previdência, até para não ter outros problemas muito maiores do que só uma rescisão indireta. Sim. Bom, e para nós finalizarmos, vou trazer uma pergunta aqui polêmica, né? Que eu recebi lá no Instagram também. E a gente falou sobre isso na outra live que a gente fez, eu acho que a pessoa não assistiu, né? A gente falou sobre isso, que é o seguinte. Ela perguntou pra gente assim, ó. Vocês sabiam que muitas empresas não contratam depois disso? Ou seja, eu vou ficar sujo na empresa? Então, foi uma coisa que a gente conversou na live que a gente gravou com o tema quando vale a pena processar a empresa, né? Existe certo receio dos empregados de processar a empresa e ele ficar sujo no mercado de trabalho. O que acontece? Existe sim a possibilidade das outras empresas terem acesso ao processo, porque o processo trabalhista ele é público, né? Não só o trabalhista, a maioria é público, exceto aqueles que têm sigilo, enfim, segredo de justiça, mas os processos, em regra, são públicos. Então, com uma simples busca no Google, joga o seu nome completo, Jus Brasil, a empresa consegue ter o número do processo, e aí, para ter acesso à íntegra desse processo, ela consegue pedir para algum advogado, ou até a consulta pública você consegue ter acesso a boa parte do que está constando nos autos, né? Mas o que acontece? A gente entra naquele ponto. Por que essa empresa está com medo de ser processada? Por que essa empresa está caçando o nome desse empregado que ela quer contratar para ver se ele já ajuizou uma reclamação trabalhista? Porque, assim, no meu entendimento, se você trabalha certo, se você trabalha da forma correta, dentro da legislação, você tem medo de processo por quê? O que você está escondendo? Então, eu sempre penso que a empresa que trabalha errado, a empresa que consulta, que vai atrás dessa questão de ter processo ou não, já é uma empresa que está pensando em te contratar e já está pensando no que ela vai fazer de errado com você. Então, o que eles costumam fazer?
eu não vou pegar um trabalhador que já processou uma empresa, porque vai ser um trabalhador que vai me dar problema lá na frente. Mas as empresas que são boas, que trabalham direitinho, elas não se preocupam com isso, sabe? Pode até ser que elas consultem, né? Isso não é uma regra. Mas você entende que a maioria, se você está com receio, é porque você tem medo de alguma coisa? Então, eu sempre entendo que se você deixar de ser contratado por uma empresa por ter ajuizado uma reclamação trabalhista contra outra empresa, entenda isso como um livramento, sabe? Me livrei de uma empresa que ia cometer alguma falta comigo, que eu ia me estressar, eu ia ter problema, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena você entrar numa empresa, querer ser contratado, para depois ter que ajuizar uma reclamação trabalhista contra ela, sabe? E o que acontece? É diferente daquele empregado que processa todas as empresas que ele trabalhou, porque tem disso, né? Principalmente antes da reforma, que não existia honorários de sucumbência, depois da reforma passou a existir os honorários de sucumbência, agora, com uma decisão do STF, não tem mais. Os honorários de sucumbência é o que você tem que pagar para o advogado da parte contrária, caso você perca algum sentido. Então, antes da reforma não tinha, depois da reforma passou a ter. Agora tem uma decisão do STF e não tem mais. Existia uma cultura de alguns empregados de processar todas as empresas que ele trabalhou, tentando arrumar alguma coisa, né? Sabe aquela história do alguma coisa vai ganhar? Isso é mentira, tá, gente? Não necessariamente. Tem vários processos assim que é improcedência total. Então já tira isso da cabeça. E quando você pega uma pessoa que tem esse histórico, peraí, eu tô vendo aqui na carteira de trabalho dele, né? Ou na entrevista que ele me falou que trabalhou em 5 empresas. Ele processou as 5? Peraí, ele teve problema nas 5? Não é possível. Problema Alguma na coisa pecinha, né? Exato, velho. Pecinha. Como assim? Sabe? Não faz sentido. Alguma coisa errada tem. É diferente de um empregado que já trabalhou em 5 empresas e ele processou uma, processou 2, porque ele de fato teve problema. Porque você sai de uma empresa, por exemplo, você não recebe suas verbas rescisórias, a gente vai fazer o quê? Não vou ganhar, não vou processar, porque vai que eu fico manchado no mercado de trabalho. Sabe? Porque também tem isso, a empresa ela vai ter acesso ao processo, e se ela for um pouquinho mais cuidadosa, que aí é onde eu entendo que são empresas mais sérias, que procuram e tentam entender o que aconteceu. Ela vai entrar no processo, ela vai querer ter acesso ao teor desse processo, para verificar o que você está pedindo. Né? Se você está pedindo alguma coisa, sabe, que nitidamente não tinha direito, ou que não faria sentido estar processando, é uma coisa. Outra coisa é quando você está processando porque é algo realmente justo. Né? Então, existe essa diferença do empregado que tem esse costume, esse hábito de processar todas as empresas, e o empregado que processou porque precisou processar. Agora, o que você não pode é ter medo disso, se acuar com medo de não conseguir um outro emprego. Mas vai de você, não é todo mundo que tem peito para aguentar um processo judicial. Tem gente que se abala psicologicamente, tem gente que não dorme, morre de ansiedade, tem gente que passa mal com essas situações. Por mais que para nós, advogados, seja uma coisa rotineira, é só mais um processo, para o cliente aquilo é a vida dele, ele enxerga aquilo como uma forma de talvez mudar de vida. Né? Porque tem esse mito também de que vai ganhar um valor muito alto, vai ficar rico. Gente, calma. Tem muitos mitos aí na justiça do trabalho que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas, sabe? Bom, Karina, te agradeço demais por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, por ter vindo explicar coisas que, cara, eu sou bombardeada de perguntas e assim, eu fico, gente, eu não sei. E assim, agradeço mesmo ter te encontrado, ou você ter me encontrado, enfim, e a gente poder trazer tanto conteúdo, né, para as pessoas. E acredito que os seguidores também estejam muito felizes com a sua participação aqui, tenho certeza. A outra live foi sucesso, essa vai ser também. E eu indico, assim, de olhos fechados, que vocês vão lá se inscrever no perfil do YouTube, né, da Karina, canal do YouTube. E, gente, ela tá, assim, trazendo muito conteúdo, assim, que eu não preciso nem assistir o vídeo que eu já confio, entendeu? Então, é uma indicação, assim, realmente de coração mesmo, que ela tem o mesmo perfil que eu. Quem já assistiu outros vídeos meus aqui sabe que eu falo, gente, pé no chão, né? Não é aquela coisa, vocês sabem que eu odeio aquelas capas, né? A gente podia muito bem fazer... A gente podia muito bem fazer uma capa aqui e colocar assim, ó,
você vai ter todos os seus direitos na justiça e processe a empresa. E esse não é o nosso perfil, por isso eu indico fielmente o perfil da Karina. Vão lá conhecer o trabalho dela. E é isso. Ale, obrigada. Eu que agradeço por ter sido convidada novamente para participar aqui de um vídeo. Eu que procurei a Letícia, tá, gente? Eu que fui atrás dela, porque tem muitas coisas do direito do trabalho para você ver como o conteúdo dela é rico. Tem muitas coisas sobre direito do trabalho que são muito específicos, principalmente para os contadores. Principalmente essas questões de PIS, essas questões de INSS, FGTS, essas regrinhas mais internas, algumas questões internas de modificação de contratos de trabalho que acontecem dentro da empresa, né, no RH, e ela fala muito sobre esses assuntos. E eu sempre assistia o conteúdo dela, falei, gente, essa menina é sensacional, passava várias dicas, ela fundamenta isso, então tudo que ela fundamentava, eu ia pesquisar e realmente era exatamente aquilo que ela estava falando. E aí eu fui atrás dela, né? Eu falei, quero ser amiga dela. Quero fazer o... Conseguiu. Deu certo. E aí, podem confiar, exatamente, da mesma forma como ela confia no meu conteúdo, eu confio muito no conteúdo dela. E com certeza vai ser uma parceria aí de longa data. Assim que vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao direito do trabalho, essas questões mais judiciais, né? A gente vai tentar trazer aqui. Lembrando sempre, a gente não é a dona da razão, a gente não sabe de tudo, tá? A gente está em constante aprendizado e vai ser assim para o resto da vida. Então, não levem tudo como verdade, tudo que, falou isso é porque é. Calma, gente, tudo tem que ser analisado analisando o caso concreto, tudo tem que ser analisado de acordo com o que de fato aconteceu, e principalmente vão ter pessoas que pensam diferente. O direito é isso. É discussão em cima de discussão. É doutrinador que entende A e doutrinador que entende B. É juiz que entende A e juiz que entende B. Então, o que eu passo aqui nos meus vídeos, e eu entendo que o que a Letícia também passa no conteúdo dela, é a nossa interpretação com base nos estudos que a gente faz de cada assunto que a gente traz para o YouTube. Então, a gente vê umas pessoas que são meio... Experiência, né? Experiência, exatamente. Então, se vocês gostarem do conteúdo, gente, não deixe de deixar o like. Dá muito trabalho gravar, dá um trabalho de editar. No caso, quem vai editar esse vídeo é a Letícia, boa sorte. Dá trabalho para fazer thumbnail. Vocês não sabem o que a gente já passou aqui no off. Vocês não sabem o quanto que a gente trabalha aqui. Derrubei, eu vou mostrar, peraí. Eu acho que eu queimei minha ring light. Tudo bom, querido? Vocês podem ver que no começo do vídeo eu vou estar mais clara e agora eu tô mais apagada. Pior que eu percebi isso, que estava escura, eu falei, ué, tá bom. Eu dei um chute aqui, ó. Custou minha ring light esse vídeo para vocês, tá bom? Olha aí, gente, se inscreve aí no canal, ó, pela ring light da Letícia. Tenha piedade. Beijo para vocês. Tchau, gente. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Vou deixar aqui na tela final o vídeo da Karina, conforme prometido, hein? É verdade. Vão lá e se inscrevam, viu? E deem like.